Seekers, bem-vindos aqui a mais um episódio do Make It Count em que estou todas as semanas a partilhar contigo as minhas aprendizagens que estou a fazer na minha vida para garantir que estou a aproveitar a minha vida ao máximo. Neste episódio vamos falar daquilo que aprendi neste livro, Indistractable, do Nir Eyal, que basicamente diz How to Control Your Attention and Choose Your Life. Como consegues controlar a tua atenção e viveres a vida que queres viver. Vamos falar sobre porque é que nós nos distraímos, vamos falar dos vários tipos de distração que existem e de que forma é que podemos lidar com eles. Bora lá! Vamos lá então começar aqui este episódio. No último episódio eu falei sobre a Deep Work, sobre a importância de nós estarmos absolutamente focados durante longos períodos de tempo para garantir que estamos a produzir trabalho de alta qualidade, produzir trabalho de alto valor acrescentado e que essa é a única forma de nós realmente acrescentarmos valor na economia e vencermos na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa empresa. Agora, para nós estarmos de facto a conseguir estar focados durante longos períodos de tempo naquilo que estamos a fazer, temos que ter a capacidade de dizer que não às distrações. E para mim, as distrações não se aplicam apenas na nossa vida profissional, aplicam-se na nossa vida pessoal, também nas nossas relações. É assustador hoje em dia para mim andar na rua e ver que a maioria das pessoas está constantemente colada ao seu ecrã ou em reuniões de família, a incapacidade de uma família estar focada numa conversa durante um longo período de tempo sem ter que existir uma necessidade de ir ver uma notificação ou de ir fazer alguma coisa. Nós somos uma sociedade altamente distraída e por isso é mesmo importante falarmos sobre este tópico. O autor tem um modelo que utiliza em que basicamente em dois lados do espectro diferentes tem aquilo que ele chama de traction, de tração, e aquilo que chama de distração. E diz que nós podemos classificar as nossas atividades nestes dois tipos. Ou são coisas que nos estão a fazer viver a vida que queremos viver e criar no futuro, ou então são coisas que nos estão a distrair dessa vida. E aquilo que o autor diz, para mim, logo para começar, é de uma enorme importância, é algo que eu falo bastante no episódio número 2 do Make It Count, em que falamos sobre a nossa semana ideal, que é nós não conseguimos determinar se algo é ou não uma distração se não tivermos primeiro definido bem qual é que é a visão da vida que queremos viver no momento presente e a vida que queremos criar no futuro. Ou seja, todos nós temos duas vidas, idealmente é aí que nós vamos investir 100% do nosso tempo. É a vida que nós queremos viver no momento presente, é a vida que é recompensadora emocionalmente por aquilo que estamos a fazer, não é um meio para um fim, é um fim em si. Seja estarmos a jogar um jogo de cartas com os nossos amigos, seja estarmos à conversa num restaurante, a jantar fora com a nossa família, seja estarmos a viajar, a ler um livro, a ouvir uma música, a tocar um instrumento, a fazer desporto, seja o que for. São coisas que nós gostamos mesmo de fazer, são coisas que acrescentam um valor e um significado e uma componente emocional muito forte à nossa vida. São recompensadoras em si, não são um meio para um fim. E depois temos a vida que queremos criar no futuro, em que tem todos os brócolos associados que temos que comer para criar essa vida. Seja ir ao ginásio, seja estudar. Há coisas que nós temos que fazer na nossa vida para garantir que no futuro vamos estar na condição certa e com os resultados que queremos para podermos aproveitar a vida, aí sim, no momento presente, na vida que nós queremos viver. E por isso, idealmente, onde nós investimos o nosso tempo, 100% do nosso tempo, é nestas duas vidas. São nas atividades que nos dão prazer no momento, são nas atividades que são emocionalmente recompensadoras no momento e nas atividades que, mesmo que não o sejam, nós sabemos que nos vão ajudar a criar um futuro onde, nesse futuro, vamos ter mais momentos e mais atividades emocionalmente recompensadoras. E por isso, aí é onde nós devemos, idealmente, investir 100% do nosso tempo. Será que isso acontece? Claro que não. Nem vou falar aqui do facto de muita gente não fazer aquilo que gosta no seu trabalho e muita gente estar completamente desalinhada com a sua verdadeira essência e de não estar a fazer coisas que são aquelas que deve estar a fazer. Nem vou falar sobre isso, isso podemos falar noutro episódio. Mas vou falar sim de aquilo, do outro lado do espectro, que é aquilo que nos distrai. Que é tudo aquilo que nos distrai da nossa vida ideal, tudo aquilo que nos distrai da vida que nós queremos viver ou da vida que nós queremos criar no futuro. E aqui são as nossas distrações. E por isso, para começar, apenas dizer que é absolutamente fundamental, antes de começarmos a perceber como é que nós podemos eliminar as nossas distrações, é primeiro ganharmos consciência sobre qual é que é a vida que nós queremos viver no momento presente e a vida que nós queremos criar no futuro, para depois podermos pegar nessa vida que nós queremos viver e na vida que queremos criar no futuro e com base nisso, com base nos nossos valores, com base nas três grandes dimensões da nossa vida pessoal, a nossa vida das nossas relações e a nossa vida profissional, com base nessas grandes dimensões, estruturarmos a nossa semana ideal fazendo time boxing, em que temos a nossa semana toda preenchida com a nossa semana ideal.
Eu falo sobre isto em muito detalhe no episódio número 2. Queria apenas deixar aqui este contexto geral, porque aquilo que nós queremos perceber é, tendo uma semana ideal desenhada, sabendo o que é que nós queremos estar a fazer durante o dia, sabendo com quem é que nós queremos estar, sabendo as atividades que queremos estar a fazer durante a nossa semana, o que é que é uma distração a isso? O que é que está na origem de nós nos desfocarmos das atividades que já sabemos que são as que vão construir a vida que queremos viver a criar? O que é que nos faz com que nos desfoquemos disso para nos focarmos noutra coisa qualquer que não está alinhado com a vida que queremos viver e com a vida que queremos criar? É isso que nós queremos descobrir. E esta, para mim, pessoalmente, é a definição de distração. É tudo aquilo que nos desfoque e nos tire tempo e foco e presença da vida que nós queremos viver e da vida que nós queremos criar. Porquê é que será que nós nos distraímos então? Porquê é que será que, mesmo que tenhamos consciência da vida que queremos viver e da vida que queremos criar, mesmo que saibamos exatamente aquilo que queremos e devemos estar a fazer, o que é que faz com que seja tão fácil nós distrairmos no nosso dia-a-dia? É muito importante aqui percebermos as duas grandes forças que movem o comportamento humano. Todos nós somos movidos por duas forças, ou por desejo de prazer ou por medo da dor. Tudo aquilo que nós fazemos, podes pensar nisto contigo próprio, tudo aquilo que tu fizeste hoje e ontem e na semana passada, estou a falar de todas as atividades, desde tomar banho de manhã, a comer, a ir dormir, a fumar um cigarro, seja esse o caso, a ir trabalhar, a ver a televisão, seja o que for, tudo aquilo que nós fazemos é numa tentativa de ou ganhar algum prazer ou então fugir da dor, fugir do desconforto. De forma que isto se relaciona então com a forma como nós nos distraímos. Nós distraímos-nos quando existe algum trigger que nos faz perceber que, ao fazermos uma determinada ação, que não está alinhada com a vida que queremos viver ou com a vida que queremos criar, ao fazermos uma determinada ação, nós vamos ou aliviar o nosso desconforto ou ganhar algum tipo de prazer. E por isso, vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu estou muito bem no meu dia, tenho uma dieta saudável, tenho uma alimentação saudável, estou muito bem no meu dia e do nada chega a minha secretária e por algum motivo tenho uma fatia de bolo. Tenho um colaborador meu, deixa-me uma fatia de bolo na minha secretária. Eu não estava necessariamente mal, eu até posso estar bem, contudo eu vejo uma fatia de bolo e isso vai ser uma distração à minha alimentação. Porquê? Porque vai ser um trigger, vai ser uma pista que eu vou olhar para aquilo e todo o meu sistema nervoso, todo o meu inconsciente vai me dizer: isto é bom para ti, isto são calorias, isto vai-te dar prazer. E, portanto, a partir do momento em que esse trigger existe, eu vou estar numa luta interna para resistir a essa tentação. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isto, mas basicamente isto é quando existe um trigger exterior que nos faz perceber isto pode possivelmente dar-me aqui prazer. Por outro lado, temos o alívio do desconforto. Vamos imaginar que eu estou a ter um dia estressante no meu trabalho, sinto-me desconfortável e este desconforto, eu preciso arranjar alguma forma de eliminar este desconforto, saco do meu maço de tabaco e vou fumar um cigarro. Saco do meu telemóvel e vou meia hora ao Instagram. Ou seja, eu vou fazer um comportamento que não está alinhado com a vida que eu quero viver ou com a vida que quero criar para poder aliviar ou eliminar este desconforto. Resumidamente, porquê é que nós nos distraímos? Porque existem certas coisas no nosso dia que nos vão ajudar ou a aliviar desconforto ou a ganhar algum tipo de prazer, mesmo que não estejam alinhadas com a vida que nós queremos viver ou com a vida que nós queremos criar. E estas coisas surgem, não por acaso, certo? Não é todos os dias que nós nos distraímos com um bolo de chocolate, não é todos os dias que nós nos distraímos com as mesmas coisas, algumas sim, porque elas estão constantemente connosco, especialmente o nosso telemóvel, mas as nossas distrações têm dois tipos de triggers, têm dois tipos de pistas que o autor descreve, que são aquilo que aparece e do nada dá-nos aquele craving, aquela sensação de que eu preciso disto, eu quero fazer isto, por muito que saiba que não devo. E esses triggers são triggers internos e triggers externos. Um trigger interno foi o exemplo que dei do fumar um cigarro, que é, existe uma sensação de desconforto que eu tenho interior, existe algum tipo de dor que eu tenho no meu interior, uma dor emocional qualquer, por muito ligeira que seja, às vezes é a coisa mais ligeira do mundo, mas existe um ligeiríssimo desconforto e eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que me distrair com alguma coisa para poder aliviar esse desconforto, para poder aliviar essa dor, para poder reduzir ou eliminar esse sofrimento. São os triggers internos. E depois existem os triggers exteriores, os triggers do nosso meio ambiente, em que nós estamos a trabalhar, vemos uma notificação no telemóvel e existiu algo no mundo exterior em que eu associo, se calhar está aqui alguma coisa urgente ou importante ou que me vai dar alguma novidade e, portanto, eu vou ver. E, portanto, estes são os dois triggers que existem. Existem triggers interiores e existem triggers exteriores. E se nós queremos ter a capacidade de estarmos absolutamente focados e presentes, seja o que for que estamos a fazer,
seja a jantar com a nossa família, seja a trabalhar de manhã de forma produtiva. Se nós queremos estar focados, temos que saber não nos distrair. Para conseguirmos não nos distrair, primeiro temos que conseguir perceber qual é que é a vida real que nós queremos criar, viver e criar no futuro. E depois disso temos que perceber como é que eu posso dominar os meus triggers internos e externos, porque eles vão continuar a existir. É possível que eles continuem a existir. É possível que eu de vez em quando me sinta desconfortável. É possível que alguém me sugira algo que eu não devo comer a meio do meu dia. Isso pode continuar a existir. Então nós temos que ter a capacidade de lidar com esses triggers para não cedermos a eles e não nos desviarmos da vida que nós queremos viver ou da vida que queremos criar, certo? Uma coisa é nós termos distrações que são esporádicas. Outra coisa é nós termos distrações que são frequentes. O que é que nos leva a ter distrações esporádicas? São, lá está, num dia, numa situação, existir algo que nos causa uma distração que não é frequente, que não é comum, certo? É alguém oferecer-nos um bolo de anos quando nós estamos a passear no parque, existe uma família que faz anos e as pessoas estão a oferecer bolo de anos a quem passar. São distrações esporádicas. Outras são as nossas distrações frequentes. É quando nós frequentemente vamos ao telemóvel, quando frequentemente vamos fumar um cigarro, quando frequentemente temos de ir ao computador ver os nossos e-mails. São distrações que são frequentes. E como é que essas distrações se criam? Criam-se porque, no passado, existiu algum tipo de desconforto e esse desconforto existiu e nós não soubemos lidar com ele, então fomos à procura de algo que pudesse aliviar esse desconforto. O que é que aconteceu? Nós encontramos algo, foi um cigarro, foi uma bebida alcoólica, foi ir ver os nossos e-mails, foi ir trabalhar, foi ir ao telemóvel. Aconteceu algo que nos livrou desse desconforto. E o nosso sistema nervoso começou a associar. Sempre que eu sentir isto, sempre que eu sentir este desconforto, se eu for tomar este comportamento, este desconforto vai desaparecer. E por isso aconteceu uma vez, criou-se uma pequena ligação, aconteceu mais uma vez, criou-se mais uma ligação, aconteceu mais uma vez, criou-se mais uma ligação, e damos por nós, e é o nosso piloto automático, é o nosso padrão, é o nosso hábito. Existe algum tipo de desconforto e, bumba, nós estamos lá outra vez a consumir aquela substância, a ter aquela distração. O mais clássico aqui é quando nós estamos, por exemplo, com o aborrecimento. O aborrecimento, e eu vou falar no próximo episódio sobre, em particular, distrações de telemóvel, de redes sociais, de computador. Vou deixar essas mesmo para o próximo episódio, para dedicar um episódio inteiro a isso. Mas o mais clássico é existir 1 milímetro de aborrecimento, 1 micrograma de aborrecimento e, bum, nós sacamos o telemóvel. Parámos o carro no semáforo, o semáforo demorou um bocadinho mais do que o normal, sacamos o telemóvel. Estamos a jantar com outra pessoa, essa outra pessoa vai à casa de banho, sacamos o telemóvel. Bloqueamos no nosso trabalho, não estamos a conseguir ir em frente, sacamos o nosso telemóvel. Ou seja, nós linkamos hoje em dia aborrecimento a ir ter um estímulo de novidade, scroll no Instagram, Facebook, WhatsApp, Slack, email, seja o que for, vamos ter uma novidade que vai compensar esse aborrecimento. E, portanto, nós estamos altamente treinados, já é um comportamento, é piloto automático, estamos altamente treinados para que, quando sentimos o ligeiro desconforto do aborrecimento, novidade no telemóvel. Ligeiro desconforto do aborrecimento, novidade no telemóvel. Estamos plenamente treinados para isto. Vamos lá então aqui abordar os triggers internos e os triggers externos. Para lidar com os triggers internos, é fundamental, em primeiro lugar, estarmos a fazer algo que gostamos. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que escreveu um livro chamado Flow, descreve a atividade de flow como nós estarmos tão imersos numa atividade em particular que deixamos de pensar sobre outras coisas. E isto existe em certas coisas na nossa vida. Existe quando nós estamos a fazer o nosso melhor trabalho. Existe quando nós estamos com os nossos amigos numa aventura. Existe quando estamos a jogar um jogo. Existe quando estamos a fazer desporto. Existem para pessoas diferentes e circunstâncias diferentes da sua vida. Nós estamos em flow quando estamos a fazer coisas que nos apaixonam. Nós estamos em flow quando estamos a fazer coisas que nos desafiam. Quando estamos a fazer coisas que nos fazem sentir vivos. E quando nós estamos nesta sensação, não existem triggers internos. Não existem, ou existem muito menos estes triggers interiores de desconforto, de aborrecimento, de frustração, de stress. Existem menos. Porquê? Porque nós estamos em flow, porque nós estamos a fazer algo que sentimos que é mesmo alinhado com a nossa essência. Por isso, é mesmo importante ressalvar mais uma vez a importância primeiro de nós descobrirmos de quem somos e desenharmos uma visão consciente para a vida que queremos viver e para a vida que queremos criar. Porque se nós estivermos a fazer um trabalho que não gostamos, é muito difícil nós conseguirmos controlar os nossos triggers internos porque eles vão estar a aparecer a toda hora. Tu não gostas disto, estou aborrecido, estou frustrado, estou estressado, estou chateado. Trigger, 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 trigger. E temos de estar o dia inteiro a reprimir e a inibir estas sensações de desconforto para não irmos
comer, para não irmos beber um café, para não irmos fumar um cigarro. E, portanto, há duas hipóteses aqui. Quem não gosta daquilo que faz, quem não está no ambiente certo, quem não tem a relação certa, quem não está na vida profissional que quer, na posição que quer, na empresa que quer, a fazer aquilo que quer, quem não está a viver uma vida que seja alinhada com a sua essência, vai ter constantemente estes pensamentos, estes desconfortos a surgir. E vai lidar com isto de duas formas. Ou vai estar o dia inteiro a reprimir isso e a tentar focar-se numa coisa que naturalmente não puxa pela atenção do seu sistema nervoso, que não gosta de fazer isso, é algo que se tem que estar a forçar a fazer. Ou então vai estar constantemente a fazer pausas, distrações. Vai estar constantemente a ir ao telemóvel, constantemente a ir fumar um cigarro, constantemente a ir tomar um café, constantemente a ir falar com os colegas, a ver o que é que eles estão a fazer. Uma pessoa que não gosta daquilo que faz vai ter o dia inteiro estes pensamentos, estes desconfortos, estes triggers internos e vai lidar com eles de uma destas duas formas e nenhuma delas é boa. Porque numa vai descompensar por completo ou a sua forma física, ou a sua atenção, ou a sua parte emocional, a sua parte mental. Vai estar ou a fumar, ou a beber café, ou nas redes sociais, ou a jogar jogos, seja o que for. É alguém que está claramente a fazer uma coisa que não gosta e está a magoar a sua vida. E o problema é que estes hábitos não ficam só no trabalho, depois passam para a nossa vida pessoal. Nós estamos a treinar o nosso sistema nervoso para sempre que existe algum tipo de desconforto, para ir consumir aquela substância, e isto, a nossa vida profissional e pessoal não é separada. Isto vai depois para a nossa vida pessoal. Nós depois estamos no jantar na nossa família e o hábito de, ao mínimo aborrecimento, vamos sacar do telemóvel, que existe no nosso trabalho múltiplas vezes, foi condicionado no nosso sistema ao longo do tempo. Estamos num jantar de família, há um tema um bocadinho mais aborrecido, há um tema que não nos interessa, vamos buscar do telemóvel porque não temos a capacidade de encontrar novidade nas coisas banais do dia-a-dia, que é uma capacidade tão importante que nós temos de dominar para sermos felizes. E por isso, é fundamental, em primeiro lugar, nós estarmos a viver alinhadamente com quem somos e com a vida que queremos viver e com a vida que queremos criar. Quem não, e já aqui a ressalvar também, quem não o está a fazer e não vai consumir essas substâncias, a outra opção é reprimir. Aquilo que acontece é que quando nós acordamos de manhã, nós temos o nosso reservatório de willpower, de vontade, de capacidade de, os cientistas, os psicólogos, os neurocientistas chamam-lhe inhibition, inibir os pensamentos, inibir emoções, inibir impulsos, basicamente, aqueles impulsos que nós temos que queremos dizer que não. Esta capacidade vai reduzindo ao longo do dia. E por isso esta pessoa de manhã até pode fazer um bom trabalho em trazer o seu foco, mesmo que esteja sempre a desfocar-se, porque não é isso que quer fazer, mas ao final do dia, especialmente à noite, vai ser muito mais difícil porque esse reservatório já esgotou. Todo esse poder já foi gasto. Não só vai ser uma pior pessoa a trabalhar porque está a investir energia, a inibir pensamentos, a inibir impulsos e não vai estar a utilizar essa energia a produzir trabalho criativo, estratégico, seja o que for, que seja altamente positivo e de valor acrescentado, como depois, no final do seu dia, em que tem a energia a zeros, vai muito provavelmente aterrar no sofá, beber uma bebida alcoólica, comer fast food, comer um doce qualquer, um gelado e ver Netflix ou ver televisão. Porquê? Porque já não existe capacidade de fazer outra coisa. E por isso, stressar aqui mais uma vez a importância de nós estarmos a fazer coisas que gostamos. Se estivermos numa situação em que precisamos mesmo de, por motivos financeiros, estar a fazer uma coisa que não gostamos, vamos fazer pelo possível que seja uma situação curta e não uma situação longa. Não podemos estar 1, 2, 3, 5, 10 anos da nossa vida a fazermos uma coisa que não gostamos. Não só é um desperdício de tempo e um desperdício de vida, como é algo que vai depois afetar tudo na nossa vida e nos vai fazer ser viciados em pequeninas distrações que vão, de forma pervasiva, impedir que tenhamos uma boa qualidade de vida depois nas nossas outras áreas. Tendo falado sobre isto, mesmo que estejamos a fazer algo que nos apaixone, algo que nos preenche, é normal sentirmos alguns impulsos durante o dia que nos levem à distração, mesmo que não tenhamos nada do nosso ambiente a distrairmos. Acontece-nos quando estamos frustrados e empancamos num processo criativo, acontece-nos quando estamos estressados porque temos muita pressão. Há certas coisas que nos fazem sentir um desconforto que nos fazem ir distrairmos, provavelmente a consumir algum tipo de substância, seja um Instagram, seja um gelado, seja um cigarro, seja um café. Como é que nós lidamos com isto? Eu aqui vou falar não da minha experiência prática, mas vou falar daquilo que o autor sugere, que é baseado numa série de estudos e experiências na área da psicologia, que é uma técnica chamada Surfing the Urge, em que nós estamos a surfar o nosso instinto, o nosso impulso, em que surge um impulso e o mais importante aqui é atrasar a resposta entre impulso e recompensa, para desligarmos a conexão entre o impulso que estamos a ter com a recompensa para eles não ficarem linkados. E por isso, vamos dizer, eu estou frustrado, estressado, impulso para ir ao meu telemóvel ver se tenho novidades.
Eu estou a ficar aborrecido, impulso para ir beber um café. Estou a ficar absolutamente ansioso, impulso para ir fumar um cigarro. Aquilo que o autor defende é a regra dos 10 minutos, que é uma opção. Há múltiplas opções aqui, mas a regra dos 10 minutos é: ok, eu tenho esta vontade, mas para não ser uma máquina, um piloto automático, em que eu tenho uma vontade e faço, em que eu sou controlado pelo meu sistema nervoso e não tenho livre-arbítrio, não tenho free will, para não ser um piloto automático, uma marioneta do meu sistema nervoso, aquilo que eu posso perceber é: ok, eu estou a ter este impulso, mas eu não lhe tenho que dizer que sim logo. Eu não escolho os pensamentos ou os impulsos que tenho, mas escolho aquilo que faço com eles. E por isso vai surgir o impulso, vai surgir o pensamento, e durante 10 minutos eu vou simplesmente entrar nesta emoção, observá-la com curiosidade e vou surfar este impulso. Vou estar a perceber o que é que estou a sentir, onde é que isto está a ser sentido no meu corpo, e passado 10 minutos, se isso persistir, vou então autorizar-me a consumir essa substância. E aquilo que o autor diz é que estas experiências mostram que muitas vezes as pessoas têm esse impulso, mas passado 10 minutos de estarem a aplicar esta técnica, eventualmente o impulso desaparece, como todas as emoções vão e vêm, e portanto eventualmente o impulso, esse desconforto desaparece, e quando ele desaparece, desaparece a nossa vontade de consumir e não vamos necessariamente consumir. Certamente isto será diferente para adições psicoativas, adições de coisas muito mais profundas. Não estou a falar, obviamente, para esses casos, não tenho competência nem capacidade, nem um livro é sobre isso, mas para as coisas do nosso dia-a-dia, como a vontade de comer um gelado ao final do dia, que não devemos quando estamos frustrados no nosso dia de trabalho, ou a vontade de ir às redes sociais, que é um vício moderado. Essas coisas em particular, sim, podemos aplicar estas técnicas, embora, sinceramente, estas técnicas venham mesmo do estudo feito com pessoas que têm adições muito graves a drogas, a álcool e a coisas severas. Sendo absolutamente sincero, eu não aplico isto ainda na minha vida e é muito raro eu estar aqui a partilhar coisas que não aplico. Eu gosto sempre de aprender. Aliás, eu li este livro para aí há 2 meses já. Eu gosto sempre de aprender, aplicar na minha vida, testar e fazendo aprendizagens, e só depois, quando tenho as coisas bem consolidadas e aplicadas na minha vida, é que venho aqui partilhar. Contudo, eu não queria sair daqui sem deixar pelo menos uma técnica em particular para estes triggers internos. Eu não uso esta técnica em particular. Os triggers internos de desconforto, e isso é algo que não me acontece assim tanto. Acontece muito mais os triggers externos, que é aquilo que vou falar, e esse tem sido muito o meu foco e tem sido o meu grande desafio, como lidar com os triggers externos que temos no nosso ambiente. Mas queria deixar aqui pelo menos uma prática que podes pesquisar um bocadinho mais, e se tiveres desafios mesmo com estes triggers internos, e se não conseguires estar ainda a fazer uma coisa que realmente te apaixona e que faz com que eles existam menos, o autor aconselha também uma prática que se chama ACT, Acceptance and Commitment Therapy, a terapia da aceitação e do compromisso. Podes estudar um bocadinho mais sobre isso, queria só dar-te aqui pelo menos coisas que podes pesquisar para depois, caso este seja um assunto importante para ti. É importante já agora referir que aquilo que nós não queremos fazer é o oposto a nós aceitarmos a nossa emoção e percebermos como é que ela nos impacta até que ela eventualmente fuja, desapareça. O oposto é reprimirmos a emoção e reprimirmos o pensamento. O escritor Dostoiévski disse há mais de 100 anos atrás: tenta não imaginar um urso branco polar, tenta não imaginá-lo para ver o que é que acontece. E eu digo-te a ti, tenta não imaginar um elefante vermelho. Não imagines, não penses num elefante vermelho, não penses num elefante vermelho, mas não penses a sério num elefante vermelho. Se eu disser isto, muito provavelmente, mesmo que tu estejas a esforçar-te, tu vais pensar no elefante vermelho. Porquê? Porque aquilo que os psicólogos hoje em dia sabem é que quando nós tentamos reprimir um pensamento, ele tenta voltar. Quando nós reprimimos um pensamento, não só ele tende a aparecer, como mais tarde ele vai voltar a aparecer. E a mesma coisa acontece nos nossos triggers internos. Quando nós sentimos uma sensação e reprimimos essa sensação, ou quando nós temos um pensamento e reprimimos esse pensamento, por ter sido reprimido, tem uma certa energia e vai voltar mais vezes. Os psicólogos já estudaram isto e quando colocaram o exercício do Dostoiévski mesmo em prática, aquilo que realizaram foi que os participantes não só pensavam mais vezes no urso polar quando lhes era pedido para não pensarem no urso polar, como, depois da experiência ter terminado, o urso polar voltava-lhes à cabeça. E por isso, se há algo que a inteligência emocional, que a psicologia nos mostra, é que quando nós temos estes pensamentos, estes impulsos, nós queremos não reprimi-los, mas sim lidar com eles de outra forma, sendo uma das formas aquela que partilhei aqui contigo. Em relação aos nossos triggers externos, o que é que nós podemos fazer? Os grandes triggers externos que nós temos na nossa vida neste momento têm a ver com as nossas tecnologias de comunicação, o nosso smartphone, o nosso computador. Todas essas coisas eu vou abordar no próximo episódio, em que vou abordar um livro chamado Digital Minimalism, que é uma prática que eu aplico na minha vida e que me mudou
radicalmente a forma como eu consigo estar a produzir de forma produtiva e mesmo nas minhas relações mudou tudo. Mudou absolutamente tudo, é já no próximo episódio, na próxima semana. Mas é importante falar aqui já de triggers externos porque, em primeiro lugar, os nossos triggers externos podem ser utilizados para a positiva e para a negativa. Nós podemos ter triggers no nosso mundo externo, temos um telemóvel à nossa frente que pode ser utilizado pela negativa, certo? Ou seja, é algo que nos vai distrair para irmos ao Instagram. Ou então, para dar aqui um exemplo em particular, eu todos os dias acordo e quando saio do quarto tenho a minha garrafa de água lá pronta para me relembrar que devo beber meio litro de água logo a acordar, porque estou severamente desidratado porque acabei de dormir e quando nós dormimos é quando o nosso corpo mais desidrata e, portanto, vou hidratar-me logo de manhã. Se eu não me lembrar de me hidratar de manhã, não preciso, porque está lá aquele trigger que vai-me gerar o pensamento e a emoção de que eu preciso me hidratar e, portanto, vou-me hidratar. E por isso, nós podemos manipular o nosso ambiente à nossa volta para garantir que nos ajuda a cumprir com a vida que nós queremos viver e a vida que nós queremos criar e que nos impede de sairmos destas duas vidas para nos distrairmos. É super importante ressalvar que, a longo prazo, o nosso ambiente vence sempre a nossa motivação. Tu podes ser a pessoa mais motivada e mais disciplinada do mundo, que se estiveres a fazer uma alimentação saudável e tiveres todos os dias em casa doces, sobremesas, bolachas, gelados, chocolates, vão existir alguns dias em que vais estar emocionalmente mais cansado, vais estar mais estressado, vais estar mais ansioso, seja o que for, vai existir. E quando nós estamos num mau estado, quando nós temos esse desconforto, é que nós queremos algo que cure esse desconforto, algo que nos alivie esse desconforto e, portanto, vamos consumir essa substância. Podes ser a pessoa mais disciplinada e motivada do mundo, que se estiveres a trabalhar com o telemóvel, com notificações visuais e auditivas constantemente a acontecer, tu não vais conseguir estar 100% focado no teu trabalho. O nosso ambiente vence sempre. Quando eu digo sempre, é sempre. A longo prazo, não a curto prazo, mas a longo prazo, o nosso ambiente vence sempre a nossa motivação. E caso isto não se aplique na tua vida porque pensas, mas eu tenho sempre os chocolates na minha despensa e mesmo assim não como nunca esses chocolates porque esses chocolates são dos meus pais ou são da minha cara a metade, seja o que for. Nesse caso tens que pensar que tu, durante o dia, se gostares de chocolate, obviamente se não gostares não tens que fazer esforço nenhum, mas se gostares, tu estás a aplicar o dia inteiro, sempre que vês o chocolate, estás a aplicar a tua energia a resistir, a inibir o impulso de consumir chocolate, que te vai impedir de usar essa energia noutros sítios. A nossa energia não é infinita, é limitada e, portanto, queres garantir que a utilizes no sítio certo. E por isso, se o nosso ambiente é aquilo que, mais do que a nossa motivação até, constrói os nossos hábitos, nós queremos desenhar o nosso ambiente para impedir que tenhamos hábitos negativos, para impedir que nos distraímos e para garantir que nos distraímos positivamente, ou seja, que existem coisas que nos chamam a atenção para tarefas que nós já sabemos que estão na vida que queremos viver e na vida que queremos criar. É fundamental, então, garantirmos que temos o nosso ambiente desenhado, como deve ser. Primeira coisa, queremos ter um ambiente organizado, não queremos ter um ambiente desorganizado. Segunda coisa, não queremos estar a ser interrompidos por colegas de trabalho. Temos que ter algo que nos impeça. Eu lembro-me na Sonder, nós trabalhávamos no Open Space, que hoje em dia está mais que provado que é a pior coisa que existe para produtores fazerem trabalho produtivo. Pode ser bom para os gestores, para estarem a estar com as várias pessoas e ver o que é que as pessoas estão a fazer e dar apoio, mas para os produtores é a pior coisa que existe porque querem estar concentrados e estão constantemente com pessoas a tocarem-lhes no ombro, a precisarem de alguma coisa. Pior coisa que existe. E por isso nós da Sondra trabalhávamos no Open Space e tínhamos umas bandeirinhas vermelhas em que quando alguém tinha que estar focado, punha a bandeirinha vermelha no computador, o que sinalizava ao resto das pessoas para não incomodar a pessoa nesse período. Às vezes havia pessoas que tinham 3 bandeiras vermelhas mesmo para garantir que não os incomodavam. Mas por isso, são aqui alguns exemplos de que nós devemos mesmo redesenhar o ambiente à nossa volta para garantir que não temos distrações e, idealmente, pensa nos hábitos da tua vida, como é que tu podes garantir que colocas as coisas no sítio certo para, de facto, fazeres aquilo que queres fazer. Eu falei-te o meu exemplo do meio litro de água, que está à saída do meu quarto, mas também tenho meio litro de água já preparado no dia anterior. Já agora eu falo sobre a importância de prepararmos o dia anterior no penúltimo episódio, mas eu sei que quando chegar à minha secretária, em que não me vou lembrar de beber água outra vez, tenho lá meio litro de água prontinho para beber outra vez. E por isso nós podemos manipular o nosso ambiente para garantir que não nos distraímos e que fazemos mais aquilo que devemos e queremos fazer. Eu quero entrar em muito detalhe no próximo episódio já sobre a maior fonte de distração externa que todos nós temos na nossa vida, que é o nosso telemóvel e o nosso computador. A não ser que estejamos numa altura de Covid em que temos os nossos filhos em casa que precisam da nossa atenção a cada instante, ou a não ser que estejamos num coworking em que temos sempre pessoas a chatear-nos, eu diria que a grande distração que todos nós temos, não só no nosso trabalho, mas na nossa vida, é o nosso telemóvel e o nosso computador, são as nossas redes sociais, é o nosso e-mail, são as nossas mensagens,
e é isso tudo que vamos abordar já no próximo episódio. Até lá, já sabes, make it count!